Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves e você está no canal RadTor. Bem, nós estamos no nosso módulo, na nossa playlist de anatomia radiológica do tórax e nós vamos falar hoje sobre as pleuras e as fissuras pleurais. Muito bem, quando a gente analisa o revestimento pleural aqui da serosa pulmonar, de origem mesenquimal, muito semelhante ao que acontece com o pericárdio e com o peritônio, a mesma origem embriológica, mesenquimal, a gente percebe que existe uma superfície pleural que fica aderida à parede do tórax e outra que fica aderida ao pulmão. Então, uma é a pleura parietal e a outra é a pleura visceral. Existe um espaço virtual onde existe uma pequena quantidade de líquido que funciona como um fluido lubrificante, que permite com que essas superfícies pleurais se deslizem durante a inse e expiração sem criar atrito. Quando há uma cissura, essa pleura vai ser rebatida e volta. O espaço agora contido aqui é entre duas pleuras viscerais, diferente daqui. Aqui é entre uma pleura visceral e parietal. Aqui não entra pleura parietal, só se insinua a pleura visceral. Tá certo? Existe uma outra reflexão pleural que acontece aqui, que é a contiguidade da pleura parietal com a visceral, tanto no plano axial, mas isso acontece também de cima para baixo, de baixo para cima. As pleuras se refletem ali para dar passagem às estruturas hilares, arteriais, venosas e brônquicas e linfáticas. Tá certo? Essa reflexão pleural ela é importante porque ela delimita anatomicamente o que seria realmente estruturas mediastinais, estruturas hilares e estruturas intrapulmonares. A gente vai ver bem isso na aula de linfonodos, que eu falo sobre as estações linfonodais. A gente leva em consideração essa reflexão pleural no hilo para determinar limites de estações linfonodais. Tá? Muito bem, então é isso. Uma pleura grudada na víscera, por isso que é visceral, e uma pleura grudada na parede. E a cissura só tem pleura visceral. Então, mais uma vez, pleura parietal, pleura visceral. Quando você... Deixa eu voltar ao slide anterior. Quando você faz uma pneumectomia, você arranca o pulmão junto com a pleura visceral. Se não for um tumor invadindo aqui a pleura parietal, tiver grudado e precisar fazer uma ressecção até da parede focal ali, a pleura parietal fica preservada no ato cirúrgico. Então você tira o pulmão com o revestimento pleural visceral. A pleura parietal vai continuar aqui. Aí agora, neste buraco que vai surgir aqui, vai ficar um espaço contido apenas por pleura parietal. Então ele é um espaço pleural pós-cirúrgico. Ele é diferente do espaço pleural que a gente conhece enquanto você não tira o pulmão, porque é entre pleura parietal e visceral. A pleura visceral foi embora com o pulmão. Então agora é um espaço contido entre pleura parietal e pleura parietal. Pleura parietal, pleura parietal. A não ser no hilo, né? Que não vai ter. Então a gente chama disso de espaço pleural pós-cirúrgico. Tá certo? Então, essa pleura parietal ela é muito grudada. Existe um tecido conjuntivo denso, fibroso, quase fibroso, que mantém aderida a pleura parietal às outras estruturas da parede torácica, que nós vamos ver quais são. Esse tipo de inervação explica por que enquanto uma lesão encosta na pleura visceral sem comprometer a pleura parietal, não causa dor, porque a inervação é autossômica ou autônoma. Enquanto que a pleura parietal existem nervos, seja ele frênico, seja ele nervos intercostais, que conseguem transmitir a sensibilidade
dolorosa para o cérebro e assim ser interpretada como dor. Então, quando alguém tem uma dor pleurítica, ela não tem inflamação só da pleura visceral. Por contiguidade, a pleura parietal tem que estar doente também. Se você tiver um tumor que invada a parede, ele obrigatoriamente vai atravessar a pleura parietal. Enquanto ele não atravessar a pleura parietal, se tiver um tumor no pulmão que está invadindo a pleura visceral, o paciente não tem dor. No momento que ele invade a pleura parietal em direção à parede torácica, o paciente passa a sentir dor. Certo? Muito bem. A gente não consegue ver isso tudo muito fininho, tanto a pleura visceral quanto a parietal, e o espaço pleural é virtual, contendo uma pequena quantidade de líquido. A gente não consegue ver nada disso. A gente não consegue ver a reflexão da pleura aqui para poder passar as estruturas hilares. A gente não consegue ver nada disso na radiologia convencional. O que a gente sabe é o seguinte: essa pleura a gente vai dividir em alguns compartimentos aqui, em algumas, vamos dar nomes a algumas áreas dessa pleura que vão facilitar a localização de lesões. Por exemplo, se você disser que você tem uma lesão do lobo superior que invade a superfície pleural. Se você falar só isso, o médico vai pensar, vai tentar olhar ali aquele laudo e vai tentar imaginar. Bom, é aqui que está invadindo, porque aqui é lobo superior também. Ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. Aonde que está? Na frente, atrás? Aonde que está invadindo, né? Então a gente tem que orientar bem. O nosso laudo tem que dar a entender de que a pessoa lendo o laudo, ela consegue imaginar, sem olhar a imagem, ela consegue entender o que está acontecendo. Tá? Então a gente tem aqui uma superfície pleural apical. Então, é uma região apical. Então, ela é mais ou menos delimitada aqui pela clavícula. Tudo isso aqui, então, é a pleura apical. Daqui para baixo, a gente tem uma pleura marginal que fica muito relacionada às regiões axilares. Então, margem axilar. Costal lateral. Costofrênico, é o recesso costofrênico, fica aqui nessa lingueta de pulmão que se insinua entre as costelas e o diafragma. A pleura acompanhou e fez aqui um recesso pleural, que é chamado de recesso costofrênico lateral, aqui no caso direito. Diafragmática, cardiofrênico, cardíaca, então uma superfície pleural paracardíaca direita, paramediastinal e novamente agora apical. Só pulamos quem? Hilar. Há uma interrupção da superfície pleural aqui e aqui para passar as estruturas hilares. Tá certo? No perfil anterior e posterior, não vamos chamar de external, porque o contato external é só aqui. Existe muita coisa acontecendo na pleura aqui, na frente, encostada em costela e cartilagem costal, antes de alcançar o externo. No externo é só um contato de uma pleura e outra que eventualmente vai acontecer e vai se contactar também na parte posterior do externo, com a margem posterior do externo. Então, não chamem de external, apesar de a gente estar vendo aqui o externo no perfil, mas ela tem um contato costal anterior, costal posterior, novamente diafragmático, e agora eu tenho costofrênico posterior. Enquanto que o costofrênico lateral eu consigo ver bem direito e esquerdo, aqui a coisa complica. Por quê? A gente sabe que a hemicúpula frênica direita é mais alta que a esquerda porque o coração pesa sobre a hemicúpula frênica esquerda. Ao contrário do que algumas pessoas acreditavam que o fígado é que mantinha o diafragma nessa situação mais alta, porque se você tiver umas vísceras abdominais tópicas e tiver uma destrocardia ou citos inversos torácicos, a hemicúpula direita vai ficar mais baixa. O peso do coração é que é consideravelmente mais responsável pela essa assimetria na altura das duas hemicúpulas frênicas. Tá? Aqui no perfil a coisa complica porque eu continuo vendo realmente a hemicúpula frênica esquerda, essa que para de existir aqui, ó, porque entra em contato com o coração e não tem mais ar de pulmão para poder enxergar onde é que está continuando o diafragma. Então eu perco o diafragma aqui. O diafragma que eu consigo ver até lá ao outro lado é a hemicúpula direita, que realmente é mais alta.
Mas olha o que acontece no perfil. Ou elas estão na mesma altura, ou às vezes até elas invertem a sua projeção. Quando elas coincidem aqui atrás, eu não consigo dizer se esse recesso costofrênico aqui que eu estou vendo é o direito ou o esquerdo. Eu não consigo ver. Então, eu chamo só de posterior. Eu olho para cá e tento ver se há um velamento do seio costofrênico lateral que me ajude. Nem sempre isso acontece, porque este recesso é muito mais baixo do que o recesso lateral. Esse recesso lateral aqui é a parte mais alta da hemicúpula. Daqui para cá, vamos supor que tem aqui uns 2,5 centímetros, 3 centímetros, você baixa 3 centímetros, tem muito mais centímetros para baixo aqui até chegar ao seio costofrênico posterior. Então, se eu tiver uma pequena quantidade de líquido aqui, eu oblitero esse seio costofrênico e esse aqui continua livre. Então, o primeiro a obliterar é o mais inferior, é o posterior, seja direito ou esquerdo. O que mais que nós podemos explorar nessas duas radiografias aqui? Eu vejo mal e porcamente parte da cissura horizontal aqui. Ó. Estão vendo? Daqui para cá eu não vejo mais. Eu imagino, pela projeção do hilo, que essa cissura horizontal no perfil esteja projetada nessa topografia. Ela costuma ser um pouquinho curvada, não costuma ser reta. Mas eu não estou vendo. E eu procuro aqui as cissuras oblíquas, direita e esquerda, e também não consigo enxergá-las. Então, não é sempre que isso vai acontecer. Você enxergar as cissuras. Elas não são exatamente retinhas, elas são uma forma meio helicoidal, as fissuras oblíquas. Então, é muito difícil elas serem retificadas o suficiente para serem tangenciadas e aparecerem na radiografia de tórax. Tá bom? Então, olha aqui, o recesso costofrênico posterior está obliterado. Eu, sinceramente, eu não sei quem é essa hemicúpula, pode ser essa daqui, ó, provavelmente, mantendo o trajeto da curva. Mas poderia ser essa? Poderia. Mas se for realmente essa aqui, é a posterior, esquerda, porque isso aqui é a hemicúpula esquerda. A direita eu consigo ver até o final. A esquerda é que eu vejo só até um determinado ponto. Então, eu posso arriscar em dizer que tem uma obliteração do seio costofrênico direito, porque se eu estou conseguindo ver bem a hemicúpula frente esquerda, não tem líquido nela. Realmente, se vocês olharem para cá, tem um pouquinho, esse seio costofrênico não é tão agudo como haveria de se esperar. Então, realmente era à direita esse derrame pleural. Então, eu estava apagando aqui a hemicúpula direita. À esquerda, eu estou vendo muito bem. É o sinal da silhueta, que acontece também quando você tem uma ocupação dos alvéolos que estão encostados aqui nessas estruturas. Seja no diafragma, seja na crosta da aorta, seja no coração de um lado ou de outro, isso vai ficar mal definido, porque você não vai ter mais contraste para poder enxergar. Então é isso que está acontecendo aqui. Eu não estou enxergando a hemicúpula frênica direita na sua porção mais posterior e realmente o seio costofrênico lateral está um pouquinho menos agudo do que haveria de esperar. Aqui já é uma quantidade de líquido suficientemente grande para ter expressão, tanto no perfil quanto no PA. E agora sim, ó, a hemicúpula frênica direita eu consigo ver até o final e eu não estou vendo a esquerda. Então está agora de acordo. Tá certo? Aqui é um controle mostrando a absorção completa e o seio costofrênico agudo, de novo, tanto lateral quanto posterior. Muito bem, quando a gente olha mais intimamente a pleura, a gente vê que existem várias estruturas somadas aqui na parede torácica, dentre as quais algumas delas são as pleuras visceral e parietal. Então aqui, ó, bem encostada no pulmão, o pulmão está para cá, aqui está o ar atmosférico, né? Então, bem encostado no pulmão, pleura visceral. O número 2, pleura parietal. Só que aqui a gente já aprendeu que existe um espaço virtual, esse espaço entre a pleura visceral e a parietal é imperceptível. Então, eu estou vendo aqui as duas, a pleura visceral e parietal somadas juntas aqui numa linha só. Depois vem um tecido gorduroso, que é a gordura subpleural. A gordura subpleural está aqui. Logo abaixo da gordura subpleural, a fáscia endotorácica, acolada no periósteo ósseo. Tá? O músculo intercostal interno.
a gordura intercostal e depois músculo intercostal externo. E aí a gente tem outros músculos também podem estar associados aqui, porque você, dependendo do plano de corte, você pode estar, o próximo músculo vai ser o peitoral, menor, ou se você está mais para a lateralidade, vai ser o músculo serrátil. Se lá atrás tem trapézio, grande dorsal, musculatura paravertebral. Então depende de onde você está estudando aqui a sua parede torácica. Tá? Então, na tomografia, que a gente achava, bom, agora a tomografia eu vou ver melhor do que na radiologia convencional. Nem sempre. Você tem que ter gordurinha embaixo dessa somatória de pleurovisceral e parietal, que é essa pequena linha aqui, ó, para poder enxergar quem é quem é a pleurovisceral, quem é a pleuroparietal. Se não tiver gordura, o paciente magrinho, você vai ver um conjunto branco aqui. No máximo, talvez a gordura intercostal consiga aparecer nesse paciente. Outra coisa, eu só consigo ver bem, mesmo que eu tenha gordura subpleural, eu só consigo ver bem a pleura nesse espaço intercostal. Em contato com o periósteo, eu já não sei mais quem é pleura, quem é face endotorácica, quem é a gordura subpleural, eu não estou vendo mais nada. Tá certo? Então, essa pequena linha que nós estamos vendo aqui, essa pequena linha, é o somatório da pleurovisceral e parietal mais o fluido contido no espaço, e é uma coisa submilimétrica. É muito difícil você medir para saber se está grosso ou se está fino. O olhômetro funciona muito bem. Quando vocês olharem, não está confortável aos olhos. Você percebe que tem uma pleura mais grossa do que você está acostumado a ver. Tem que ver muito exame normal, muito exame que foi feito para ver a aorta, para ver a embolia pulmonar, para procurar bronquiectasia. Olha nas áreas em que o pulmão está normal e aprende a se acostumar com essa espessura da pleura aqui. Vamos supor que você não tem uma quantidade boa de gordura subpleural que te permita definir quem é a pleura, quem é a partir da qual é a gordura, depois é musculatura intercostal. Então, vamos supor, é tudo isso aqui que eu consigo ver conglomerado. Este conglomerado todo que inclui os folhetos pleurais, o espaço pleural, mais a musculatura intercostal, excetuando então a gordura intercostal aqui, então, isso tem 1 a 2 milímetros. Fica mais fácil agora de eu medir, o olhômetro funciona melhor aqui dessa maneira. Mas quando isso tudo estiver mais grosso, você não vai saber se é a pleura visceral que engrossou ou se foi a pleura parietal. Aqui também não. Quando você consegue ver isso aqui, se uma engrossar sem a outra, você não consegue ver isso. Quando é que você consegue separar a pleura visceral da parietal? Quando tiver líquido no espaço pleural, se tiver um líquido especial, sangue, linfa, né? Então, pus, se tiver piotórax, e se tiver ar, pneumotórax. Aí eu consigo separar um folheto de outro e consigo ver a espessura deles, tá? Então, olha só. Aqui uma imagem que parece de espessamento, quando vocês medem a densidade é semelhante a isso aqui, ó. É a gordura subpleural e intercostal em abundância aqui, então uma lipomatose subpleural, dando a impressão de que todo o conjunto aqui está espessado. Ele tem um acúmulo de gordura, a superfície pleural está preservada. Olha aqui como está bonitinha aqui a gordura subpleural pretinha e aqui o somatório de pleura visceral e parietal. Isso aqui é músculo intercostal, aqui é a gordura extracostal agora, e aí vem outros músculos. Certo? Então, olha, eventualmente você não vai encontrar. Seja numa pleura aparentemente normal, você não consegue ver aqui a gordura subpleural para julgar. E aqui também. O que eu estou vendo aqui já é gordura intercostal. Isso aqui já somou pleura visceral, parietal, gordura subpleural que eu não vejo, a face endotorácica, músculo intercostal. Está tudo somado aqui. Tá certo? Aqui é uma situação em que eu tenho um pneumotórax, então a pleura parietal continuou grudada, a pleura visceral se destacou, o pulmão murchou, trouxe consigo a pleura. Olha como a pleura é muito fininha. Muito fininha. Então, essa aqui continua colada, eu não consigo ver. Numa janela de mediastino, talvez eu consiga ver a gordura subpleural e eu vejo exclusivamente a pleura parietal aqui. Tá? Novamente, olha. A pleura visceral,
acompanhando o pulmão que está murchando em função da câmara de pneumotórax. Aqui é uma pequena câmara de pneumotórax. Nem aqui, aqui até está forçando uma barra, né? Quase não dá para ver uma linhazinha aqui da superfície pleural visceral. Aqui dá vontade de dizer que tem espessamento, tomem cuidado que quando o pulmão colapsa, o alvéolo que está em contato com a superfície pleural começa a colapsar também. Então faz umas faixas de atelectasia subpleurais que confundem, você fica achando que essa pleura está espessada. É uma coleção pleural até complexa, ela é multiloculada e tem septações no espaço pleural. Tá? Então não há nada de se espantar que se tivesse um espessamento pleural. Só que aqui eu tenho uma certa convicção de que tem imagem de colapso alveolar dificultando essa análise. Aqui de novo, olha, a gordura, um pouquinho de lipomatose, igual o caso que eu mostrei para vocês, mas agora existe nitidamente uma pleura espessada aqui. E muitas vezes a pleura que se espessa residualmente, depois de um hemotórax ou de um piotórax, aparece uma lipomatose subpleural por causa da retração aqui da pleura, então cria um espaço aqui que acumula gordura, é ocupado por gordura. Certo? Aonde não tem doença, olha como a pleura está fininha, com a gordura subpleural bem vista aqui. Ó, né? E aqui? Aqui não está dando para ver nada. Tá vendo? Então, no mesmo paciente, às vezes é fácil de ver, no outro espaço já não está tão fácil de ver assim. Aqui um detalhe para vocês verem. Aqui a pleura normal. Aqui ela está realmente espessada. Muito bem. Então, a gente gosta de mostrar alguns casos de patologia para vocês verem como é que saber anatomia é importante para poder descrever essas patologias, né? Reconhecer e descrever. O pulmão direito tem duas fissuras. Além da fissura oblíqua, tem uma fissura horizontal. Por isso que existem 3 lobos, superior, médio e inferior. Na nossa aula de lobos pulmonares e de segmentação pulmonar, a gente já explorou esse universo. Aqui temos apenas uma fissura oblíqua, então tudo isso é o lobo superior e isso aqui é o lobo inferior. O coração teve que ocupar espaço aqui. Então, o que seria lobo médio ficou retraído, um volume menor, incorporado ao lobo superior, então não precisa ter uma fissura separando o que seria lobo médio do lobo superior. Esta incorporação é chamada de segmentos lingulares, são 2 segmentos. A exemplo do que já acontece aqui, o lobo médio tem um segmento lateral e medial. Aqui o segmento que seria lateral, ele é muito mais superior, então a gente chama de lingular superior e inferior. Então, língula é apenas essa lingueta, essa insinuação parenquimatosa relacionada à porção mais inferior e anterior do segmento lingular inferior. Então, se você tem um nódulo aqui, está errado você falar que o nódulo está na língula. Língula é apenas esse apêndice aqui. Tá? Esses são os segmentos lingulares, superior e inferior. A língula pertence ao segmento lingular inferior. Tá certo? Novamente, muito difícil ver as fissuras. Né? Eu imagino, então, que essa é a projeção da fissura horizontal, já que eu estou vendo parte dela aqui. Então, eu imagino que ela no perfil estivesse aqui. E se eu fosse desenhar as fissuras oblíquas, eu desenharia pelo menos uma delas, eu colocaria aí do lado direito, e é isso que estaria acontecendo. A fissura horizontal encostando aqui. Essa daqui vai vir até aqui. Por que isso aqui está errado? Porque se isso aqui fosse fissura realmente direita, ela tem que chegar até a margem da hemicúpula frênica direita. Se ela ultrapassar esse limite, quem você está vendo é a fissura oblíqua esquerda. Então, se eu quero ensinar para vocês que isso aqui é o contato entre a fissura horizontal e a fissura oblíqua direita, eu deveria ter terminado essa linha vermelha um pouco antes. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos corrigir. Quando eu vir 2 fissuras, já é difícil ver uma, hein? Vamos supor que a gente viu 2. Vou dar 2 exemplos diferentes aqui. Como é que eu sei quem é uma e quem é outra? Ora, se o lobo médio precisou ocupar espaço aqui, esse espaço fez a fissura cair. Então, a que é menos verticalizada é a direita. A mais verticalizada é a esquerda. A que chega na hemicúpula frênica esquerda é a esquerda. A que para na hemicúpula direita, então, corrigindo o slide anterior, tem que ser a direita.
Então, se eu encontrar a cissura horizontal, tanto aqui a hemicúpula frênica e a outra é a hemicúpula frênica. Se eu tiver uma cissura horizontal aqui, ela tem que ir até a cissura direita. É essa daqui. Então, se eu vir só uma cissura oblíqua e a cissura horizontal atravessar ela, eu não estou vendo a cissura direita, eu estou vendo a cissura esquerda. Bom, na hora de vocês localizarem um nódulo aqui, dizer que ele está aqui, que ele está aqui e tal, é óbvio que você tem o PA para saber se aquilo é direito ou esquerdo. Não fiquem estressados em relação a isso. Tá certo? O importante é você dizer se está no lobo superior ou no lobo inferior. Por isso que a cissura é importante, a cissura oblíqua. Então, como elas não têm uma diferença muito grande de obliquidade aqui, vai chegar uma hora, uma ocasião, em que vocês vão ver um nódulo aqui, ó, e vocês não vão conseguir dizer com certeza, com segurança, que eles estão aqui à frente da cissura, seria lobo superior, ou atrás da cissura, seria lobo inferior. Essa dificuldade vocês vão ter, eu vou ter também, todo mundo vai ter essa dificuldade. Vai dizer o quê? Que ela está projetada no PA terço médio ou no terço superior do pulmão, e que a incidência lateral ela está na projeção do limite entre o lobo superior e inferior. Então, você não sabe se ela pertence ao segmento anterior do lobo superior ou no segmento apical do lobo inferior. Se ela pertence ao segmento posterior do lobo superior ou segmento apical do lobo superior. Então, agora tem que ver aqui no PA se ela está muito alta ou mais baixa. Na minha aula de segmentação pulmonar, a gente mostrou bem exemplos assim, de botando nódulo coloridinho em cada ponto para vocês verem justamente como é que vai ocorrer ocasiões em que vai ser difícil para todo mundo. 2 exemplos de cissura horizontal. Essa, apesar de estar mais baixa, levem em consideração, contando aqui o número de arcos costais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mal e porcamente 8 arcos costais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha onde é que está o 8º arco costal desse paciente. 9, 10, já está aparecendo o 11º. Então, numa radiografia em expiração, não fique dizendo que a cissura está rebaixada, então você acha que pode ter uma telectasia do lobo. Não. Mandar o doente inspirar corretamente. Nem sempre o doente é cooperativo. Tá certo? Mas aqui, então, essa situação mais baixa, vocês já entenderam. Um pulmão pouco expandido. E quem expande menos, tem uma menor expansibilidade na hora que você expira, é o lobo inferior. É o que murcha mais. O diafragma sobe e achata o lobo inferior. Tá certo? Então, está aqui. A cissura horizontal muito bem vista nesse paciente e essa daqui também razoavelmente bem vista nesse aqui. Essa adotando um trajeto mais curvilíneo, essa aqui mais retilíneo. Essa aqui foi uma radiografia muito feliz para mostrar direitinho a cissura direita encostada lá na hemicúpula frênica direita. A esquerda chegou aqui, ó, e interrompeu. Olha aquilo que eu disse para vocês. A hemicúpula frênica direita é mais alta que a esquerda na porção anterior. Na porção posterior, inverteu aqui. Elas podem inverter, pode continuar alta, ou ela pode ficar igual, como a gente viu naquele exemplo, no início da aula. Nesse aqui, ó, o estômago está me mostrando também que essa aqui é a hemicúpula frênica esquerda, desde que não haja uma hérnia hiatal e o estômago esteja ultrapassando o limite do diafragma. Então, se tudo estiver correto aqui, essa é realmente a hemicúpula frênica esquerda. Então, essa aqui é a cissura oblíqua direita e aqui a cissura horizontal. Ficou muito bem desenhado o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Bonito, né? Vamos ver agora alguns exemplos. Quem vocês estão vendo aí? Quais cissuras vocês estão vendo? Eu só consigo ver isso aqui, ó. Essa aqui, bem anteriorizada assim, só pode ser a direita. E, como está bem apontando para essa, é possível que essa também seja, mas eu não vou jurar, não. Mas eu não estou vendo aqui o meio do caminho, eu não estou vendo cissura horizontal. Nesse aqui. Deixar vocês olharem com bastante atenção. Pareceu que o vídeo pausou, né? Mas não pausou, não. Eu que fiz uma pausa mesmo. Onde é que está a cissura aí? Está aqui, ó. Só isso aqui, ó. Acho que ela vem até aqui agora, olhando melhor. Eu desenhei só até aqui, mas acho que eu estou vendo ela até aqui. Cadê ela indo para cá? Não vejo. Cadê a outra? Não vejo.
Aqui. Estou vendo aqui. Aqui já é a escápula, projetada no perfil dentro do tórax. Essa aqui está fácil. Conseguiram ver? Vamos ao próximo. Um pouco difícil essa, né? Eu estou vendo duas aí. Vocês estão vendo duas? Aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Essa outra aqui está continuando até aqui, ó. Tá vendo? Uma e a outra. Ah, essa aqui ficou fácil. Essa daqui. Todo mundo se procurando cissura oblíqua. Na realidade, a que está aparecendo aqui é horizontal, ó. Tá vendo? Conseguiram ver, né? Em frente. Cadê? Cissura oblíqua? Talvez aqui, ó. Cissura horizontal? Não estou vendo. Então, às vezes você fica na dúvida mesmo. Eu acho que isso aqui é uma cissura. Tá? Na tomografia a coisa fica mais covardia, né? Às vezes vocês não veem tão bem a cissura assim. Às vezes vocês veem só esse despovoamento vascular. O vaso está grosso, vai finando, 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 e parece que não tem vaso. Na realidade, tem. Né? Mas a gente não tem resolução espacial para enxergar esses vasos. Os brônquios, as luzes brônquicas, a gente também só consegue enxergar a 3 centímetros da superfície pleural. Não quer dizer que não tenha bronco aqui. Claro que tem bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, mas eles são tão pequenininhos que eu não consigo vê-los. Então, só consigo ver parede e luz de brônquio a 3 centímetros da superfície pleural. Então, não me ajuda muito na cissura. E vaso eu vejo até isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a distância que eu consigo ver. Aqui acontece a mesma coisa na cissura. Então, eu sei onde é que está a cissura só por causa do despovoamento. Tem um despovoamento de um lado e de outro. Este desse lobo, esse aqui de outro lobo. Mesma coisa aqui, neste lobo e neste lobo. Um despovoamento vascular. Então, está aqui, ó, a linhazinha vista em coronal, da cissura oblíqua, de um lado, de outro. De um lado e de outro. De um lado e de outro. Por que elas estão mudando de altura? Porque eu estou andando de trás para frente. Então, ela está começando alta lá embaixo, atrás. Eu estou vindo para cá para o meio, elas ficaram bem no meio, e eu estou vindo mais para frente, agora estão para porque ela tem uma projeção inclinada. Então, dependendo do corte coronal que eu faço, eu pego ela alta, ou pego ela no meio, ou pego ela bem embaixo. Certo? Mesma coisa no sagital. Então, eu estou diante aqui do pulmão direito, eu estou vendo cissura horizontal e oblíqua. Cissura oblíqua aqui, eu não estou vendo a cissura horizontal, mas estou vendo o despovoamento vascular. Cissura oblíqua do lado esquerdo e cissura oblíqua do lado esquerdo. Eu não tenho cissura do lado esquerdo em situação horizontal. No corte fino fica mais difícil de ver às vezes. Então, quando você faz um MIP é uma reconstrução volumétrica que valoriza tudo que tiver um pixel maior do que o ar ali. Então, tudo que for mais denso vai ficar muito mais evidente. Então, essa área desnuda também vai ficar muito evidente como sendo uma área vazia. Então, eu consigo ver melhor a projeção da cissura horizontal e oblíqua, e no pulmão esquerdo, exclusivamente oblíqua. Mas, olha uma coisa que eu falo lá na minha aula de segmentos pulmonares. Eu não tenho cissura separando o que é o segmento apical, o que é o segmento posterior, o que é o segmento anterior do lobo superior. Eu não tenho cissura separando o que é o segmento medial e lateral e medial do lobo médio. E eu não tenho cissuras separando nesse plano de corte quem é o segmento apical, quem é o posterior e quem é o anterior. Eu não estou vendo nem o medial nem o lateral, que estão mais para trás ou mais para frente aqui da minha reconstrução. Aqui no pulmão esquerdo, eu sei que é um segmento junto aqui, ápico, posterior, e eu não sei quem é. Eu sei que tem um anterior aqui também. E eu sei que os segmentos lingulares eles fazem parte do lobo superior. Eu não sei o que é o segmento lingular aqui. No caso, seria o superior. Eu não estou no plano de corte sagital que dê para mostrar o lingular inferior.
E aqui no lobo inferior a mesma coisa do que aqui. Eu sei que tem o apical e tem o basal posterior e o basal anteromedial, que aqui são juntos, o anterior e o medial. Mas eu não tenho cissura para me ajudar. Mas eu tenho orientações vasculares e mesmo sem cissura, há um razoável despovoamento vascular. Então, eu vejo um vaso grande, de repente não vejo mais vaso grande. Aí começo a rever vaso grande. Aqui vejo vaso, de repente parece que não tem vaso. E aí vaso. Então, apesar de não ter cissura, tem essa imagem não tão nítida de despovoamento vascular, como se tivesse uma cissura, mas é um discreto despovoamento, é como se fosse uma migração abrupta de uma orientação vascular para outra orientação vascular, que me permite separar segmentos nas reconstruções axiais, coronais e sagitais, só observando isso. Então, eu sei que se isso aqui é cissura oblíqua, essa é cissura horizontal, eu consigo mais ou menos supor que esse é o segmento posterior, esse é o apical e este é o anterior do lobo superior direito. Eu sei que esse aqui provavelmente é o segmento lateral e esse é o medial do lobo médio. Eu sei que aqui provavelmente é o apical e esse é o basal posterior e provavelmente eu estou vendo um pouquinho do anterior aqui. Cissura oblíqua, ápico posterior, sobrou o anterior e sobrou lingulares. Não sei exatamente, talvez eu esteja mais no plano lingular superior ainda. Apical, posterior, e talvez eu esteja vendo parte do anteromedial aqui. Olha o trajeto vascular desse lado, olha esse trajeto como é diferente. Tá certo? Então, a gente é capaz de localizar um... Claro, ele pode estar no limite, né, de um desses segmentos aí, na transição do segmento anterior. Você vai botar isso no seu laudo, vai passar essa sua dúvida para o laudo. Não é uma limitação sua, é uma limitação do método. Tá certo? Aquele nódulo escolheu ficar ali para te incomodar. Tá? Muito bem, então no corte de alta resolução a gente vê bem a pleura, vê essa área desnuda, a gente consegue ver até onde a gente consegue enxergar a luz brônquica e até onde a gente consegue enxergar vaso. Nós temos que nos acostumarmos com essa área desnuda, com essa facilidade e essa dificuldade de ver vasos, entendeu? Para poder bater o olho e falar assim, tem alguma coisa de errado aqui. Tá certo? Quando a gente faz um corte axial nesse plano aqui, eu ainda não alcancei cissura nenhuma. Estou vendo só que o pulmão direito. Esquece o esquerdo. Então, eu estou aqui, cissura horizontal, cissura oblíqua. Então, eu estou quase chegando na cissura oblíqua aqui. Se eu fizer um corte mais baixo, agora sim, eu vou enxergar a cissura oblíqua aqui. Então, eu sei que esse é o lobo superior e esse é o lobo inferior. Aqui eu estou tangenciando aqui, ó, a um longo trajeto aqui da cissura horizontal. Então, vai ficar uma área desnuda aqui, ó, de vaso, que é o cucuruco aqui dessa cissura horizontal sendo tangenciada longitudinalmente, pelo menos nesse trajeto aqui. Aqui eu já não estou vendo mais, nesse aqui não estou vendo mais. Estou vendo só esse trajeto aqui mais longo do que se eu estivesse cortando de topo, que é o que está acontecendo com essa cissura aqui. Eu estou cortando ela de topo. Tá certo? Num corte mais inferior, eu vejo o finalzinho dessa cissura horizontal, eu sei que isso aqui é lobo superior ainda. Tudo isso aqui é o lobo médio compreendido entre essa linha cissural que eu estou vendo aqui e essa linha cissural que eu estou vendo aqui. Nesse plano de corte eu já não vou ver mais cissura horizontal, só vou ver a cissura oblíqua, finalzinho dela aqui. Ah, por que vocês se enganaram? Porque essa aqui é esta cissura oblíqua que nós estamos vendo aqui. Ué, mas se eu estou vendo essa cissura, por que esse corte não está pegando aqui? Porque isso vai depender muito de onde eu estou fazendo essa reconstrução sagital aqui. Se eu fizesse essa reconstrução sagital aqui, eu realmente estaria no ponto em que eu não estou vendo a cissura do lobo médio, que é a cissura horizontal. Então, se eu fizer um corte mais para dentro aqui, ó, eu provavelmente veria ainda o finalzinho que essa cissura é inclinada aqui para cá também. Eu veria um pouquinho final aqui da cissura horizontal e veria a cissura oblíqua, como eu estou vendo aqui. Então, vocês têm que observar em que ponto vocês fizeram a reconstrução sagital, para entender o que você está vendo no axial. Por fim, nesse plano de corte, nós estamos vendo o lobo inferior, não consigo ver cissura nenhuma. Do lado esquerdo, já que tangenciei o cucuruco da cissura oblíqua, então lobo superior e inferior. Corte mais inferior, estou vendo aqui a cissura.
lobo superior e inferior. Nesse plano de corte está aqui a cissura, então lobo superior e inferior. Então agora eu já estou nos segmentos lingulares, né? Estou indo lá para a base, já não estou vendo mais o segmento anterior, vou começar a entrar nos segmentos lingulares. Aqui eu estou vendo a cissura, mas por que a cissura terminou aqui? Eu deveria estar vendo a ponta do coração, porque essa reconstrução sagital que eu estou vendo aqui, ela foi feita aqui, ó, no coração. Então por isso que eu já ultrapassei o limite da cissura. Se eu fizesse essa reconstrução sagital aqui, eu não estaria vendo o coração, eu estaria vendo a cissura até o final. Certo? Que é o que está acontecendo aqui. Estou vendo a cissura até o final. Só que agora o meu plano de corte é tão inferior que agora realmente eu não estou vendo mais nada, só estou vendo o lobo inferior. Então vamos ver. Se eu tenho um paciente com essa anatomia aí, cissura horizontal e cissura oblíqua, eu faço um corte aqui, eu vou ver isso aqui. Ó. Vou ver lobo superior, cissura, lobo médio, cissura e lobo inferior. Então, é isso que eu estou vendo. Então, aqui, um nódulo no segmento anterior do lobo superior estaria projetado aqui. Se ele estiver no lobo médio, ele vai estar projetado aqui. E se ele estiver no lobo inferior, ele vai estar projetado aqui. Sem conhecimento de anatomia, sem entender como é que é o comportamento das fissuras, a inclinação delas, como que elas se comportam corte a corte, ninguém faz esse raciocínio, não consegue matar essa charada. Tá? Esse paciente é um pouco mais inclinado, aqui eu vou, num corte axial, vou tangenciar uma grande extensão aqui da cissura horizontal, por isso que ficou com esse despovoamento vascular que vocês estão vendo aqui. Então, o plano de corte é esse. O nódulo aqui estaria aqui, no lobo superior. Aqui é só uma lingueta do lobo médio espremido entre esse despovoamento vascular da cissura e a cissura oblíqua desse lado. Então, ele estaria aqui atrás. Uma cissura horizontal fazendo uma corcova, uma corcunda. Tá? Olha que interessante quando eu faço um corte aqui. Quantas cissuras eu vejo? Eu cortei aqui uma vez e duas vezes a mesma cissura. Então, é esse daqui, ó. Represou aqui. Ó. Então, isso que eu estou vendo aqui atrás é o finalzinho de lobo superior ainda. Ó. Então, eu vejo primeiro lobo superior, tá aí. Aqui eu vejo o lobo médio, represado pelas duas cissuras aqui, que é a mesma cissura. E aqui ainda é lobo superior. Por fim, eu corto a cissura oblíqua. E aí eu tenho o lobo inferior. Bacana, né? Entenderam? Vamos em frente. Então está aí o desenho da cissura para ninguém deixar de entender futuramente. Então, esses conhecimentos de pleura, de cissura, são importantíssimos, porque na hora que você tem uma pneumonia, por exemplo, de lobo inferior, como a gente está vendo aqui, eu vejo que o contorno cardíaco esquerdo está bem definido, ou seja, se os segmentos lingulares que estão em contato com o coração estão livres de doença, não tem por que não enxergar o coração. Mas a hemicúpula frênica e o seio costofrênico lateral, eu não estou enxergando. Não é que tem líquido no espaço pleural, pode até ter líquido, mas basta ter a consolidação, a ocupação do espaço aéreo para eu não conseguir ver o contraste tão nítido entre ar preto e a pleura diafragmática branquinha, em contato com o fígado, que também é branco. No caso aqui, baço, estômago, finalzinho do lobo esquerdo do fígado. Né? Então eu perco esse limite, essa transição entre o tórax e o abdômen aqui. Mas eu enxergo bem o coração. Porque a pneumonia está restrita ao lobo inferior, delimitado pela cissura oblíqua. Então, os segmentos lingulares me permitem, a quantidade de ar que tem aqui me permite dizer até onde vai o coração. Certo? E cadê a hemicúpula frênica esquerda no perfil? Sumiu. Eu não tenho ar agora em contato com ela para poder enxergá-la. Como ela é de lobo inferior e a cissura oblíqua está atrás da crosta da aorta, não tem por que eu apagar a crosta da aorta. A crosta da aorta está bem visível. Uma pneumonia de lobo superior aqui, ó, no segmento ápico posterior, vou até especificar melhor, no subsegmento posterior desse grande segmento ápico posterior, deste grande lobo, que é o lobo superior, eu estaria borrando a crosta da aorta.
Olha essa pneumonia como está delimitada superiormente pela cissura horizontal. Então, eu sei que ela não pode pertencer ao lobo superior. Ela já está abaixo da cissura horizontal. Ela é de lobo médio. Eu estou vendo bem o diafragma aqui e estou vendo mal aqui. Por quê? Parte do contorno do lobo médio, como a hemicúpula frênica direita é vista até o final, porque eu não tenho coração para me atrapalhar, eu ainda tenho ar no lobo médio encostado aqui nesse diafragma. Se esse lobo médio está doente com pneumonia, o contorno mais medial do diafragma apagou. E como esse lobo médio entra em contato com o coração, olha aí, eu não vejo o átrio direito de novo. Então, além desse sinal de delimitação da cissura, eu estou vendo o sinal da silhueta me mostrando que a doença é de lobo médio, aparentemente exclusivamente lobo médio. O que mais a gente pode aferir com a aula de hoje que a gente já aprendeu? Olha esse seio costofrênico lateral, como ele é bem agudo, e olha o que aconteceu com esse. No mínimo, pouco agudo. Se você não quiser falar que está obliterado, fala que ele está pouco agudo. Aí você vai para o perfil e você vê que tem uma obliteração do seio costofrênico posterior. Então, ela tem uma pneumonia com um derrame pleural parapneumônico, que eu ainda não tenho certeza se é um empiema, se tem pus aí. Às vezes é só um derrame pleural reacional. Tá? Você está vendo quanta informação você consegue tirar só porque você conhece a anatomia? A gente tem que entender como é que se comportam as opacidades alveolares. Tem uma aula de opacidades alveolares para vocês entenderem por que eu concluí que isso aí é uma pneumonia e tudo mais. Mas como é que a cissura foi capaz de me delimitar a lesão e eu dizer onde é que ela está? Como os recessos costofrênicos me ajudaram? E outra coisa, olha essa cissura horizontal, como ela está realmente, apesar de parecer tópica, como ela está muito rebaixada, né? Então esse lobo médio está reduzido de volume. Então, ele tem um componente atelectásico nesse lobo médio que está com pneumonia. Olha quantas informações a gente consegue dar porque a gente conhece a anatomia. Está entendido? Vamos em frente. Essa pneumonia borrou aqui, ó, o lobo médio e eu estou vendo bem o diafragma. Será pneumonia mesmo? É só uma atelectasia. Esse paciente poderia ter uma infecção aqui também? Uma pneumonia atelectásica? Sim. Chama-se pneumonia obstrutiva, que é o caso anterior. Esse caso era uma pneumonia obstrutiva. Como eu reduzi o volume, olharam aqui o brônquio e acharam um adenoma brônquio. Nesse paciente, a mesma coisa, mas era um tumor maligno, central no lobo médio. A gente não vê o tumor, mas ele obstruiu o lobo médio. E ele não estava com febre, então ele não tinha infecção. Então era exclusivamente uma atelectasia. A cissura horizontal está quase que encostando na cissura oblíqua. Tá certo? Então, uma atelectasia de lobo superior direito é assim que se comporta. A cissura horizontal fica repuxada lá para cima e o lobo atelectasiado, o ar foi embora, ele fica todo branco, ó, igualzinho. Ó. A cissura horizontal foi repuxada lá para cima. Quando é do lobo superior esquerdo, como só tem uma cissura oblíqua, todo este lobo vai ficar reduzido de volume e vai ser empurrado aqui para frente. Ó. Outra atelectasia do lobo superior vai ficar aqui para frente. O deslocamento da cissura é anterior. A atelectasia do lobo inferior direito, olha só, faz uma linha um aspecto triangular, um esquadro paracardíaco à direita. E a atelectasia do lobo inferior esquerdo, um esquadro retrocardíaco. Aqui no lobo superior direito é um esquadro invertido. Esse sim é o esquadro paracardíaco e o esquadro retrocardíaco. Olha, viu? Duas atelectasias de lobo inferior esquerdo para ver como é que se repete a imagem, tá vendo? Um esquadro retrocardíaco. Então, nós temos o conhecimento, numa aula de atelectasia, a gente ensina vocês a entenderem como é que essas cissuras vão se deslocando para cima, para baixo, para o meio, para a lateralidade. Como é que é o desvio dessa cissura à medida que esse lobo vai retraindo. Então, a gente aprende como é que é o comportamento da redução volumétrica dos lobos superiores, do lobo médio, do lobo inferior, no pulmão esquerdo só do lobo superior, do lobo inferior. Então, a gente entende por que tem aquele aspecto do esquadro retrocardíaco e olha no corte axial como é que é o comportamento. No lobo superior fica encostado no mediastino, no lobo inferior fica encostado aqui em situação paravertebral, quando tem atelectasia. Olha no pulmão direito como é que a atelectasia do lobo superior é parecida, né? Para mediastinal. Do lobo médio é paracardíaco,
que fica, e esse aqui, retrocardíaco paravertebral. É assim que é o comportamento da telectasia na tomografia. Como é que eu sei disso? Porque eu sei a anatomia, eu sei onde é que deveriam estar as fissuras desse paciente. Tá certo? Então, aqui na tomografia, a telectasia do lobo inferior, ainda tem brônquio pérvio com arzinho dentro, vai demorar um pouco para absorver esse ar, né? E olha a telectasia retrocardíaca paravertebral, lobo inferior. Não tem o que fosforilar aqui. As fissuras são importantes também porque elas podem estar doentes exclusivamente ou junto com o pulmão. Aqui são doenças pulmonares que têm distribuição perilinfática. Nós temos muita linfa ao longo das superfícies pleurais. Então, esse aqui é uma linfangite carcinomatose, que está cheio de metástases ao longo dos linfáticos, separando uns lóbulos pulmonares dos outros. A gente vai aprender na nossa aula de lóbulo pulmonar, que são os septos interlobulares. E tem bolinhas ao longo da superfície pleural, tanto marginal quanto cissural. Então, isso me permitiu dizer que essa doença tem distribuição perilinfática. E se ela não for granulomatosa para formar bolinhas, ela é neoplásica. E era neoplásica, era uma linfangite carcinomatosa. Essa aqui era granulomatosa, é uma doença benigna, é uma sarcoidose que também adora linfa. Os nódulos sarcóides vão ficar em situação peribroncovascular e subpleural. Raramente vai ter septo espessado igual tem na linfangite. Não importa, eu estou querendo mostrar que a doença da pleura acompanhando a doença pulmonar. Ou delimitando processos inflamatórios, como a gente viu naquelas pneumonias, na radiologia convencional. Olha só, a cissura foi capaz de barrar essas inflamações aqui, preenchendo alguns saquinhos alveolares, ainda não hepatizou completamente, já deu para ver que ela está delimitando e está restringindo ao lobo superior. Então, a gente vai toda hora olhar para a cissura para dizer, olha, eu estou vendo a cissura, ela é restrita aos lobos inferiores, nos dois lados, posterior, isso deve ser broncoaspiração do paciente está deitado, acamado, um neuropata, né? Olha, esse paciente tem derrame pleural, tem consolidação aqui, eu estou vendo que está tendendo a barrar aqui pela cissura. Olha, esse edema aqui barrado pela cissura, então edema não cardiogênico. Ó, aqui tem uma opacidade delimitada pela cissura, a cissura está muito anteriorizada, está começando a querer atelectasiar esse lobo superior. Então, todas as informações são dadas porque você conhece a anatomia, então você consegue distinguir o desvio da anatomia. Olha que imagem bizarra. Ninguém gostaria de ter isso no seu tórax, né? Uma bolota desse tipo. Aí você começa a analisar e vê o seguinte, bom, tem algumas boas notícias aí, limites precisos e contornos regulares. Isso é uma característica de doença benigna. Tem lá na aula de nódulo pulmonar, vocês vão lá e vão ver. Mas o tamanho é assustador. Ninguém quer ter um nódulo com características benignas deste tamanho. É muito pouco provável. Ainda que ele tenha limite preciso e contorno regular, desse tamanho a gente fica achando que é um câncer. Só que, olha só, ele não está no pulmão. Ele está no lobo superior, ou no lobo médio, ou no lobo inferior. Aí eu vim para cá, eu digo, bom, no lobo inferior parece que não está. Mas também não parece estar nem no lobo superior, nem no lobo médio. Parece estar no meio do caminho. E aqui ele também está no meio do caminho. E eu estou vendo a cissura horizontal aqui, ó, espessada, e de repente ela desaparece para conter essa estrutura e depois faz um fuso com um biquinho. O doutor Arthur Miller, ele brincava nas aulas no congresso dizendo que eu já entendia por que era um sinal patognomônico, que tinha um bico de pato aqui. É um derrame intracissural. A gente chamava disso aí, de uma forma assustadora de escrever no laudo, pseudotumor ou tumor evanescente. Pô, o paciente, quando lia um laudo desse, ficava assustadíssimo, né? Ninguém escreve mais isso. Derrame pleural encistado na cissura. Tá certo? Olha como é repetitivo o aspecto, o patognomônico aqui. Agora na cissura oblíqua. Isso aqui está na cissura. Olha como de frente parece um câncer de pulmão. No paciente que tem enfisema, tem bronquite, né? Olha o pulmão hiperinflado, enorme, tonel, né? E parece uma bolota dessa, é muito assustador, né? Olha na tomografia como faz o biquinho para conter lesão, biquinho para conter o líquido. Aqui menos evidente, né? Um coletado, mas não faz o aspecto fusiforme. E aqui o aspecto fusiforme.
Lembre-se, corte a corte. Estou vendo o corte de cima, o corte de baixo. Estou vendo surgir, desaparecer essa lesão e eu consigo analisar. Vou fazer reconstruções sagitais, vou fazer reconstruções coronais, tá certo? Tem que utilizar todos os recursos que vocês têm à disposição. Tá? Olha que bonito, corte a corte, a bolota, a cissura. A bolota apontando para a cissura. Aqui é a cissura e aqui é a cissura. Então, um derrame pleural encistado junto à porção mais medial da porção alta da cissura oblíqua esquerda. Olha como é que o laudo tem que ser completo. Como você lendo o laudo, você consegue imaginar a imagem. Derrame pleural encistado na porção medial e superior da cissura oblíqua esquerda. Pronto. Lendo isso daqui, eu consigo imaginar exatamente essa imagem aqui. Quem de vocês já não viu isso aqui? Os estudantes de medicina, né, os estudantes de pneumologia, pode ser que não tenham visto. Os residentes de primeiro ano, dependendo da época do ano que estão assistindo essa aula, já podem ter visto isso na câmara clara, que é uma imagem esquisita, uma linhazinha que termina numa gota d'água aqui, ó, que é o lobo acessório da ásigos. Na realidade, você está vendo aqui a cissura acessória da ásigos, a ásigos aqui, e delimitou um lobo aqui, um lobo acessório. Então, a gente chama de lobo acessório da ásigos. Aqui nesse plano de corte dá a impressão de que esse lobo ele é absolutamente isolado do lobo superior. A gente está vendo que não é. Existe uma comunicação aqui livre. Mas vou mostrar isso melhor para vocês daqui a pouco. O que aconteceu então aqui? A pleura parietal ela está lá, pleura visceral também junta, e aí elas vão fazer o seguinte, elas refletiram, envolveram a ásigos, voltaram e continuaram o seu trajeto comum. E não é só a pleura visceral como acontece na cissura. E eu vou explicar por que não é a pleura visceral. Ué, mas se na cissura acessória só vem pleura visceral, como é que você está querendo me convencer que essa linha amarela é o conjunto de pleura parietal e visceral, parietal e visceral? Como é que pode ser? Eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Então, está aqui a ásigos, esse aqui é a cissura acessória e aqui o lobo da ásigos. Então, a pleura vem, reflete, volta e continua. A explicação para ter 4 folhetos, então, pleurais, e não só 2 folhetos viscerais, como acontece na cissura, é que quando embriologicamente o pulmão encontra ásigos no meio do caminho, o broto embrionário pulmonar ele é inferior, ele é caudal. Ele vai subindo, vai ascendendo. Ele vai encontrar ásigos no meio do caminho. Se ásigos tiver o seu trajeto medializado comum, a gente vai ter a pleura indo e voltando sem problema nenhum. Tá certo? E eu vou ter a ásigos aqui por fora da pleura parietal também. Quando a ásigos está no meio do caminho, a pleura encontrou ela no meio do caminho e envolveu ela. Olha como ficou pleura parietal e pleura visceral. Ficaram 4 folhetos pleurais aqui envolvendo a ásigos. Então, apesar de ser uma cissura acessória, é uma cissura esquisita, porque ela, em vez de ter 2 folhetos viscerais, ela tem 4 folhetos. 2 parietais e 2 viscerais. E a explicação está na embriologia. E o lobo acessório da ásigos é esse daqui. Olha como tem comunicação. Ele não é represado. Então, olha, pleura visceral e pleura parietal. As duas vieram, voltaram, abraçaram o cajado da ásigos, fez isso aí. Um folheto, 4 folhetos pleurais fazendo a cissura acessória, e esse é o lobo acessório da ásigos. Então, em alguns planos de cortes, parece que é um lobo isolado. Ó, aqui já começa a perceber que não é isolado. Ó, não é isolado. Olha a ásigos aqui. Aqui, juro para vocês, tem 4 folhetos pleurais aqui. 2 parietais e 2 viscerais. E assim mesmo é uma imagem muito fininha. Está explicado por que é tão difícil você vê-las. Né? Olha como parece que é represado no sagital, esse lobo. Mas não, aqui ele está bem envolvendo o cajado da ásigos, que a ásigos já indo lá para trás, então ela veio daqui de trás, passou por aqui, está se curvando para cair na cava. Olha como é livre o acesso aqui desse lobo. Então tem vaso normal, drenagem linfática normal, bronco normal, não predispõe a infecção, não predispõe a nenhuma outra patologia. Isso é uma variante anatômica. Aqui tem um enfisemazinho no lobo acessório da ásigos, que foi uma coincidência. Este lobo não predispõe a enfisema ou qualquer outra doença. Líquido na cissura, um derrame pleural encistado na cissura acessória da ásigos. E aqui ar
num pneumotórax, também desenhando a cissura acessória. Existem outras cissuras acessórias aqui ó, na base do hemitórax, está vendo? Só deveria existir a cissura oblíqua aqui, eu já passei da cissura horizontal. Eu sei que é cissura porque tem esse despovoamento vascular, ó, igualzinho aqui. Ó. Então, cissura acessória separou lobos acessórios aqui no lobo inferior. Dependendo da posição dessa cissura, você represou o segmento medial ou represou o segmento anterior. Alguns deles vão ficar represados aí. Mas tudo com anatomia e fisiologia normal. Essas são variantes anatômicas. Olha, esse paciente tem uma cissura acessória separando o segmento apical dos outros segmentos basais do lobo inferior. É como se fosse uma cissura horizontal, mas a horizontal é aqui para frente, ó. Então, eu estou no pulmão esquerdo e tem uma cissura separando o segmento apical dos segmentos basais do lobo inferior. Olha esse paciente aqui que tem uma cissura horizontal à esquerda e uma cissura acessória do lobo inferior. Então, ele ficou com 1, 2, 3, 4 lobos. Bonito, né? O MIP mostra melhor, né? Então, a gente consegue ver bem. Tem 1, 2, 3 cissuras, então 1, 2, 3, 4 lobos. Por que isso não é uma atelectasia? Uma lâmina de atelectasia? Porque o ligamento pulmonar inferior também ele deveria não ter vaso grudado nele, mas é porque ele treme aqui com o batimento cardíaco, fica difícil a gente ver isso acontecer. Mas junto à superfície pleural, você tem que ter despovoamento vascular. Se você tiver uma atelectasia, os vasinhos e os brônquios são retraídos e encostam nessa faixa de atelectasia. Então, aqui, para mostrar bem o que é uma atelectasia e o que é uma cissura acessória. Não há vaso encostando, nem brônquio. Aqui eu estou vendo vaso encostando na faixa de atelectasia. Tá certo? Então, olha, não é à toa que eu gosto de repetir sempre. É o conhecimento da anatomia que te permite dizer que há um desvio da anatomia. Senão você não faz o diagnóstico imaginológico. A imagem tem tudo a ver com o desvio da anatomia. Então, eu espero que tenha dado assim, base razoavelmente sólida para que vocês pratiquem no dia a dia agora. Olhem bastante exames para poder solidificar de vez esses conhecimentos que nós adquirimos nessa aula aqui, longa e completa sobre pleuras e cissuras. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!